Taro e seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Na videoaula de hoje vamos falar sobre duas funções, as funções índice e corresp. São funções muito usadas para buscar informações, elas fazem parte da categoria de pesquisa e referência, assim como a PROC-V, como o DILOC, indireto, então são funções bem importantes aí do Excel, é uma categoria que eu gosto muito, essa categoria de pesquisa e referência. Então qual é o exemplo aqui de hoje? Eu tenho duas planilhas, uma planilha de cadastro e uma planilha de consultas. Nessa planilha de cadastro eu tenho o nome do médico, a especialidade, o horário que ele atende, e o dia da semana. Tem essas 4 colunas aqui. E tem uma planilha de consulta. Meu objetivo aqui é fazer o seguinte, é colocar aqui o nome do paciente, a especialidade. Quando eu inserir essa especialidade aqui, ele retorna o nome do médico e o horário automaticamente, para que eu não precise ficar olhando aqui, por exemplo, quem é o pediatria, especialidade. Se eu não fizesse isso por fórmula, claro que isso não faz sentido no Excel, mas só para você saber qual é o objetivo aqui. Eu teria que olhar aqui, pediatria, clicar na planilha cadastro, procurar a especialidade, pediatria, ver que é o nome do médico, doutora Márcia, vir aqui e digitar. Claro que nós não vamos fazer dessa forma. É exatamente esse procedimento aí que vai ser feito pelas fórmulas para a gente conseguir automatizar esse processo. O primeiro ponto importante aqui é a gente falar da PROC-V. Posso já te falar da PROC-V porque quando a gente fala em pesquisar informações, o que vem à mente é a PROC-V, porque é uma função muito usada, é uma função bem importante do Excel também, bem famosa, As pessoas conhecem muito a PROC-V. Só que aqui tem um detalhe. Nesse caso aqui eu não conseguiria usar a PROC-V. Por quê? Porque eu quero procurar essa especialidade e o que eu quero retornar está à esquerda. É o nome do médico. Então, na PROC-V, a gente faz uma pesquisa da esquerda para a direita. Eu costumo dizer que é da esquerda para a direita. Então, na PROC-V, essa especialidade teria que estar como primeira coluna. Depois o nome do médico eu conseguiria. Claro que aqui eu falei da PROC-V, mas não comparando a PROC-V com o índice corresp, até porque índice corresp são duas funções. Nós vamos combinar. Todas elas são importantes. Você vai usar dependendo da situação da sua planilha, da disposição, do layout. É só para você saber que o índice, o corresp aqui, ele vai ser necessário justamente por causa desse detalhe aqui da coluna de pesquisa não ser a primeira. Eu vou procurar aqui e trazer o resultado daqui da esquerda. Usando o índice corresp, você pode pesquisar de qualquer localização da coluna. Você não tem esse detalhe de ter que estar na primeira coluna. Em qualquer parte você consegue procurar e retornar a informação em qualquer posição. Então vamos lá. Antes de criar essa fórmula índice corresp, vamos trabalhar com as duas individualmente, para você entender como funciona cada uma delas e depois juntá-las em uma fórmula. Eu sempre aconselho aos alunos a fazerem isso. Você vê de repente uma fórmula grande que tem 4, 5 funções, então primeiro pega cada uma delas, faz separado, cada uma numa célula, entende como cada uma delas funciona e depois junta. Fica mais fácil de entender as funções separadas e depois criar uma fórmula que é chamada de fórmula com funções alinhadas. Quando você tem duas ou mais funções em a mesma forma, você tem funções alinhadas. E aí, para chegar nesse nível, que vai aumentando de acordo com o número de funções, você vai colocando na fórmula, um nível mais complexo, é ideal que você conheça as funções individuais, para depois juntá-las. Então vamos lá. No primeiro exemplo aqui, eu vou retornar essa informação do nome do médico aqui, usando só o índice. Você vai ver que isso não é uma coisa muito automatizada, vai ficar uma coisa muito manual, mas é só para entender como funciona a função índice. Então estou aqui na célula H4, que é onde eu quero o resultado. Vou clicar aqui na guia fórmulas. A função índice é uma função que pertence à categoria pesquisa e referência. E está aqui o índice. Dou um clique. Existem dois tipos de função índice. A primeira que é a matricial e a segunda que é de referência. Vamos trabalhar com a primeira. A segunda é uma situação onde você tenha mais de um intervalo. E aí cada um intervalo vira uma referência da função. Mas não é o caso aqui. Só temos um intervalo, vamos usar a primeira função. Então sempre que você inserir a função índice, vai aparecer essa caixinha aqui. É só você escolher e clicar em OK. Para ela depois entrar naquela caixa de argumentos da função que a gente já conhece de outras funções. Então clico em OK. A função índice tem 3 argumentos: matriz, número linha, número coluna. O que é a matriz? A matriz é meu intervalo de dados, minha base de dados. Essas informações estão aqui, na planilha cadastro. Então, em matriz, eu clico em cadastro
e vou selecionar a minha base de dados. Eu posso pegar o título ou não. Não vou pegar não, mas poderia pegar. O importante aqui é que se você pegar o título aqui na função índice, depois quando combinar com a função corresp tem que pegar também. A gente tem que começar na mesma linha, senão vai dar errado. Então vou pegar aqui a partir da linha 3, a partir do nome do primeiro médico aqui, eu tenho esse intervalo, B3 até E17. Agora aqui, ó, quando eu clicar em número linha, ele vai mudar de planilha. Por quê? Porque o meu resultado vai ser retornado aqui, nessa planilha consulta. Só que o intervalo que eu busco está na planilha cadastro. Então, quando você muda de argumento, ele troca de planilha. Tranquilo, isso é normal. Agora, usando só o índice, eu teria que contar isso aqui manualmente. Como eu disse, não vai ser uma coisa muito automatizada. Eu teria que saber aqui, ó, eu estou procurando pediatria. Então, aqui eu teria que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pediatria é o oitavo valor aqui nesse intervalo. Então, eu vou digitar em linha 8. Qual é a coluna que eu quero? Eu vou clicar aqui na matriz para ele voltar na planilha. Eu tenho 4 colunas. O que eu quero de resultado? Eu quero de resultado a primeira coluna. Então, eu coloco o número 1. Então, dentro dessa matriz do B3 até o E17, eu quero a oitava linha, primeira coluna. Clico em OK. Eu tenho o resultado doutora Márcia. Doutora Márcia, pediatria. Vou voltar aqui em cadastro. Você vai ver que tem aqui pediatria, doutora Márcia. Deu certo. Só que como eu tinha dito antes, não é um processo automatizado. Por quê? Porque se eu mudar esse nome aqui da especialidade, eu vou ter que editar a fórmula. Porque já não vai ser mais 8. Eu vou ter que vir aqui, ver qual é o nome que eu digitei, em qual posição ele está e trocar aqui na função. Então a gente não vai fazer essa forma aqui só para você entender como é que funciona o índice. Normalmente, esse número linha ou o número coluna, a gente utiliza o corresp, que é o que eu vou usar, ou o resultado daquelas ferramentas de formulário. Quando você cria a ferramenta de formulário, você tem um vínculo de célula que retorna um número, e através daqueles números a gente consegue fazer uma coisa automatizada. Então, digitar aqui você não vai fazer, é só para entender o que é cada um dos argumentos e fazendo a função índice sozinha. Aqui do lado, eu vou fazer também o corresp sozinho, para entender qual é a função do corresp. A função índice ela retorna uma informação. Eu disse para ele, ó, dentro dessa matriz eu quero a informação da linha 8 da coluna 1. Ele traz para mim a informação. Já o corresp ele não traz a informação, ele traz a posição da informação. Então lembra que eu digitei aqui 8? Eu vou fazer com que o corresp me retorne esse número 8, para não precisar contar aquilo ali manualmente. Então eu vou dizer para o corresp procura pediatria dentro desse intervalo aqui. Ele vai me dar a posição 8. E com isso eu consigo automatizar essa fórmula sem precisar contar um por um. Função corresp, vou clicar aqui onde eu quero o resultado, célula I4, também uma função de pesquisa e referência. Então aqui já estou na guia fórmulas, pesquisa e referência, corresp. Qual é o meu valor procurado? Quem eu quero procurar? Eu quero procurar pediatria. Esse é o meu valor procurado. Agora, onde eu vou procurar esse valor? Na matriz procurada. Onde é que é? É lá na planilha cadastro, na coluna de especialidade. Eu seleciono esse intervalo. E o tipo de correspondência? O tipo de correspondência no corresp, ele pode ser 3. Ele fala aqui embaixo. Ó. Lembra que eu sempre falo de usar esse assistente de função? Eu gosto de fazer por aqui. Ele te dá sempre uma informação. Então aqui, se estiver na dúvida, o que é o tipo de correspondência? O tipo de correspondência, ele fala aqui, ó, é um número 1, 0 ou menos 1, indicando qual valor retornar. Para você que já conhece a PROC-V, o 1 e o 0 é exatamente igual ao PROC-V. 1, valor aproximado, 0, valor exato. O corresp tem uma informação a mais, que é o menos 1. O menos 1 é quando a tabela está em ordem decrescente. Então, se tem uma tabela em decrescente, eu uso menos 1. Se você tem uma tabela crescente, eu uso 1 para valores aproximados. Quando o valor exato, que é o nosso caso aqui, eu quero exatamente achar pediatria, 0. Não vou digitar 1 nem menos 1. 0, eu quero achar exatamente pediatria. Vou clicar em OK. Você vai ver que aqui já dá o resultado 8. Clico em OK. Por quê? Porque pediatria é o oitavo valor dentro desse intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse 8 é o mesmo que eu digitei aqui na função índice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o corresp dentro da função índice e eu vou conseguir automatizar essa fórmula sem precisar contar um por um. Então, aqui foi só para você aprender como elas funcionam individualmente.
e aqui nós vamos juntar as duas para chegar no resultado. Então eu quero retornar aqui o nome do médico de acordo com a especialidade, mas combinando essas duas funções. Então vou fazer, estou aqui na célula E4, vou lá na pesquisa e referência, índice. Escolho aqui a primeira opção, clico em OK. Matriz, vou na planilha cadastro, seleciono o intervalo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla F4. Por que eu vou pressionar a tecla F4? Para ele colocar o símbolo cifrão. O símbolo cifrão vai servir para fixar esse conteúdo, esse intervalo. Eu vou clicar aqui no número da linha. Por que eu fiz isso? Porque depois eu quero puxar essa fórmula para baixo. Eu quero copiar a fórmula para os outros pacientes. Então, eu vou fixar o intervalo. Então, essa questão do cifrão é importante. Na aula passada aqui no canal, eu falei sobre porcentagem no Excel, falei também sobre fixar célula. Tem um artigo no blog sobre PROC-V que também fala sobre fixar célula. Então, esse fixar célula não é particular do índice ou do PROC-V, enfim. O fixar célula você pode usar em várias situações. É importante que você entenda que isso é uma referência. Quando eu puxar na alça de preenchimento para baixo, essa referência muda. E se você quiser que não mude, tem que fixar com o cifrão. Eu vou fazer a mesma coisa no CORRESP. Bom, já tenho a minha matriz aqui. Agora, o número da linha. Eu não vou digitar o 8. Eu preciso inserir o CORRESP aqui. Como é que eu faço para inserir uma função dentro de uma que já existe usando esse assistente? Nós vamos clicar nessa setinha que está aqui no cantinho. Tem uma barra de fórmulas aqui. Tem uma setinha que ela é a caixa de nome. E ela vira uma caixa de função quando a gente está dentro do assistente de função. Aqui será listada as 10 últimas funções que foram utilizadas por esse assistente. E está aqui o CORRESP. Eu acabei de usar ele aqui, para exemplo, está aqui o CORRESP. Se a função que você quer usar não estiver nessa lista, você pode clicar em mais funções. Ele vai abrir aquela caixa do inserir função com todas elas. Mas como o CORRESP está aqui, eu estou aqui no argumento número da linha. É importante você clicar no argumento para poder inserir a função dentro desse argumento número linha. Então, eu vou clicar no CORRESP. A função CORRESP, como a gente já viu, tem 3 argumentos. Então, o valor procurado agora aqui, pediatria, mesma coisa que eu fiz aqui no CORRESP sozinho. Matriz procurada, venho aqui na planilha cadastro, seleciono. Lembra que eu falei o índice, o índice eu comecei na linha 3, CORRESP eu começo na linha 3 também. Então, você tem que começar na mesma linha as duas funções. Vou fixar também com F4, porque depois eu quero copiar essa fórmula para baixo, tenho que fixar esse intervalo. E no tipo correspondência 0, que é um valor exato. Ele já me retornou aqui o 8. Legal. O que está faltando agora? Está faltando colocar a primeira coluna no índice. Sendo que eu estava no índice, passei para o CORRESP, eu preciso voltar no índice. Como é que eu alterno as funções? Porque aqui eu só tenho uma caixa de argumentos de função. Ele não abre uma caixa para o índice, abre uma outra para o CORRESP, vai abrindo várias caixas. Não. As funções aparecem somente aqui. Para eu alternar entre as funções, é só clicar aqui na barra de fórmula no nome da função. Quando eu clico em índice, aparece o índice. Quando eu clico em CORRESP, aparece o CORRESP. Então, você pode alternar. Quantas funções tiverem aqui, você vai clicando no nome da função, ela vai aparecer aqui nessa caixa. Clicando em índice, faltou colocar o número da coluna, que é a primeira, número 1. Eu quero saber o nome do médico. Então, eu tenho um intervalo, que é a minha matriz, todo esse intervalo aqui, com as 4 colunas. Eu tenho o CORRESP procurando pediatria, me retornando como linha 8. E tenho a coluna 1, que é o nome do médico. Vou clicar em OK. Doutora Márcia está aqui, aquele mesmo resultado que eu obtive antes. Doutora Márcia, pediatria, está aqui. Qual a diferença agora de eu ter feito aqui e aqui? Se eu alterar essa especialidade aqui, essa função muda automaticamente, esse resultado muda automaticamente. Vamos colocar aqui fono. Vou dar um Enter. Olha lá. Ele já mudou. Repara que aqui não mudou, porque aqui eu digitei 8, lembra? Digitei 8 e vai ficar sempre procurando a linha 8. A 8ª posição. Aqui eu tenho fono, doutora Mariane. Eu vou vir aqui no cadastro, fono, doutora Mariane. Qualquer alteração que eu fizer lá, ele muda automaticamente. Não preciso me preocupar com isso. Vamos lá, dentista. Então, Enter. Doutor Augusto. Volto aqui em cadastro. Ele mudou aqui também. Então, essa é a forma de você fazer uma pesquisa dentro de uma tabela usando índice CORRESP. O índice vai pegar a matriz toda. O CORRESP, você vai, no meu exemplo aqui, eu quero procurar uma especialidade. Ele vai me retornar com a posição dessa especialidade dentro da matriz.
e a coluna eu digo que é 1, que é a coluna do índice, que é o que eu quero de resultado, que é o nome do médico. Agora, essa função ela pode dar de resultado aqui dois possíveis erros, né? Isso pode acontecer 2 vezes aqui de retorno a erro. Primeiro, nessa especialidade aqui, eu tenho dentista. Se eu digitar um nome que não existe lá na planilha de cadastro de especialidade, ele vai dar um erro. Porque esse cadastro dessa especialidade não existe lá, ele vai procurar, não vai achar. Por exemplo, vou digitar aqui nutricionista. Vou dar um Enter. Ele dá um erro de ND, um erro não disponível. Por que não disponível? Porque ele procurou nutricionista, esse não disponível do Corresp. Lembra que o Corresp ele procura essa informação dentro dessa coluna aqui. Então ele não achou, deu erro de ND. O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer com que esse erro ND não apareça. Vamos substituir esse erro por uma outra coisa. Para isso a gente usa a função se_erro. O se_erro é assim, exatamente o nome da função, né? Se der um erro, substitui por uma outra coisa. E essa outra coisa pode ser a célula vazia, pode ser um texto, pode ser uma outra função. Enfim, o que você digitar no valor se_erro é o que vai aparecer. Então eu quero o seguinte, quando der o erro, fica a célula vazia, não apareça nada. Como é que a gente faz isso? Eu já tenho essa função criada aqui, o índice e o Corresp. O se_erro ele tem que entrar antes do índice, ele não vai entrar como argumento em uma das funções, porque o resultado que vier do erro é que vai aparecer, então tem que ser a primeira função. Eu vou clicar aqui, depois do sinal de igual, e vou digitar aqui o S, o E. Repara que quando eu digito S, ele já me lista todas as funções que começam com S. Eu vou digitar o E, ó, tem um C, tem um SEC, o se_erro está aqui. Vou colocar o E novamente, apareceu o se_erro. Então, como você vai digitando, ele vai filtrando e vai exibindo de acordo com como você digita. Não precisa nem digitar o restante, é só dar um duplo clique em se_erro, que ele já preenche com a função e já abre o parêntese. Então, o que eu estou dizendo para o Excel? Se der um erro dentro dessa fórmula aqui, o que eu quero que apareça? Eu venho aqui no final, coloco um ponto e vírgula e vou abrir aspas 2 vezes. Aspas duplas. E fecho parênteses. Então, estou dizendo Excel, substitui esse erro aqui por célula vazia. Dou um Enter. O que vai acontecer? Agora, a célula vazia. Puxando aqui, vai ficar tudo vazio. Por quê? Porque ele também daria um erro, porque se tiver vazio aqui também. Porque se tiver vazio, ele procura vazio e dá erro. Então, com a função se_erro na frente, a gente substitui todos os erros aqui por substitui todos os erros por uma célula vazia. E aí você poderia colocar qualquer coisa aqui nessas aspas duplas que eu queria aparecer aqui. Então, esse é o primeiro erro que acontece. Se a gente digitar um nome que não existe lá, ele vai nos retornar um erro, a gente substitui com o se_erro. E a segunda é se eu digitar um nome que existe lá, mas digitar ele errado. Então, exemplo aqui, vamos pegar esse primeiro aqui, cardiologia, só que eu vou digitar ele errado, ó. Vamos dizer que eu esqueci o O. Ele continua dando uma célula vazia, porque ele considera um erro. Só que aí eu sei que essa informação cardiologia existe lá. Não é um erro, eu digitei errado. Para evitar esse erro, claro que você poderia deixar assim também, você veria. Então eu identifiquei, não apareceu a informação, isso aqui não existe lá. Eu ia procurar, ia ver, não, isso aqui existe, aí eu ia ver que digitei errado. Mas existe uma outra forma de evitar esse tipo de erro. Já deixar pronto aqui a informação para você escolher numa lista, para não correr esse risco de digitar uma informação errada. Isso é a validação de dados que faz. Então eu vou criar uma lista com os nomes que estão cadastrados aqui e eu vou só escolher esse nome da lista, não vou precisar me preocupar em digitar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou deletar, vou selecionar essa coluna de especialidade e vou aqui na guia dados, nesse grupo aqui, ferramenta de dados, validação de dados. Dou um clique em validação de dados. Ele exibe aqui uma caixinha de validação de dados com as configurações, mensagem de entrada, alerta de erro. Tem uma série de configurações aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu vou diretamente aqui no que eu preciso, que é uma lista. Eu quero ter uma lista com aquelas especialidades. Então aqui em permitir, eu vou clicar na seta e escolher lista. Então, eu vou permitir uma lista. E que lista é essa? Eu vou clicar aqui em fonte, clico na planilha cadastro e seleciono os nomes.
essa lista eu quero que apareça lá, justamente para evitar de eu ter que digitar e eu escolher os nomes na lista. Clico em OK. O que acontece agora? Aparece a setinha que está aqui do lado da célula. Quando eu clico, ele aparece todos os nomes que estão cadastrados lá naquela coluna de especialidade. É só escolher. Quando eu escolho aqui, o nome já aparece automaticamente aqui do lado. Por quê? Porque a função índice e CORRESP, elas estão aqui. Está aparecendo vazio por causa do se eu substituindo pelo erro. Mas a função está ali. A partir do momento que eu escolho um nome aqui, a função é executada e ele traz a informação que está lá. Então, a forma de você automatizar um processo, de escolher aqui, ele já mostrar a informação do lado, você não precisa ficar procurando, fazendo isso manualmente. Utilizamos o índice e o CORRESP para poder fazer essa pesquisa inversa, né? Também conhecido como pesquisa inversa, pesquisa da direita para a esquerda. Bom, aqui eu vou deixar duas situações aqui, duas perguntas, né? Primeiro é a seguinte: como é que eu faço para retornar o horário? Eu retornei o médico e o horário. Eu vou deixar isso aqui para você fazer, tá? Abaixo do vídeo aqui você vai encontrar a planilha, essa planilha que fazer o download. Então, utilizando os conceitos aqui do que eu ensinei no vídeo, no blog também tem o passo a passo, você pode baixar o arquivo PDF e ler o passo a passo. Então, fica como desafio e como exercício você fazer aqui para retornar o horário. É o mesmo conceito aqui, você vai trocar apenas um detalhezinho, que ao invés de retornar o nome do médico aqui, você vai retornar o horário dele que está aqui. Esse é o detalhe. Então, eu vou deixar para você fazer no exercício. Qualquer dúvida, você coloca aqui abaixo nos comentários. E a segunda pergunta é a seguinte: tudo bem, funcionou, beleza aqui. Agora, se eu vir aqui na planilha cadastro e cadastrar uma nova especialidade, essa especialidade não vai aparecer aqui. Por quê? Porque a minha validação de dados, ela está indo até, vou clicar em validação de dados, ela vai até a linha 17, só até aqui. Então, se eu cadastro uma nova lá, ela não vai aparecer. Então, você pode falar: Adriano, então vamos mudar o intervalo, vamos colocar indo até a linha 34. Poderia fazer isso? Poderia, só que vai aparecer essas células vazias lá na validação de dados. Não é legal, dá para fazer de uma outra forma automatizada. Segundo, eu teria que mudar o intervalo também da função. Aqui, ó, o índice está indo até a linha 17 e o CORRESP não está na linha 17. Ou seja, eu teria que mudar três situações: mudar a validação de dados, mudar a função índice, mudar a função CORRESP. Para não precisar fazer isso, a gente consegue criar uma forma de intervalo dinâmico usando a função deslock. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou deixar aqui, se você tiver essa sugestão de como é que faz isso, você pode deixar nos comentários como é que você faria isso. Na próxima semana eu vou gravar uma videoaula explicando como é que faz isso com a função deslock, criar o deslock e o conte valores, basicamente as duas, para criar um nome, e a gente vai criar um nome que vai ser dinâmico. Conforme eu vou aumentando as informações aqui, ele já vai aumentando aqui também, tanto na validação de dados como na fórmula. Então, meu amigo, essa aula fica por aqui. Lembrando novamente que eu deixo como um exercício você fazer aqui a questão do horário, retornar o horário aqui, uma função que eu fiz. Você vai fazer o download da planilha aqui abaixo do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe nos comentários também se você sabe como criar essa fórmula dinâmica aqui, que eu vou dar essa aula na semana que vem, mas se você já souber, pode colocar aqui que a gente até discute isso no próximo vídeo. Então, um abraço e até a próxima aula.